Olá pessoal, para esta aula número 16, nós vamos trabalhar o conceito do módulo do produto vetorial. O que significa o módulo do produto vetorial entre dois vetores? Então, para isso, nós vamos criar aqui um ponto A. Estamos trabalhando em duas dimensões, mas as características de 2D são as mesmas para 3D quando se trata de dois vetores. Vamos criar aqui um e 2, por exemplo. Vamos passar um vetor por ele. Vetor ponto A. Pronto, temos um vetor ali. Vamos criar um ponto B. 3 e 4. Pronto, o vetor B está ali, o ponto B está ali 3 e 4. Vamos criar um vetor que passe por esse ponto. Está ali 3 e 4. Vamos descer um pouquinho esse vetor, colocá-lo aqui. Isso, ficou melhor. Bom, vamos medir o ângulo entre esses vetores. Está aí o ângulo entre esses dois vetores. Vamos deixar essa característica aqui. Agora nós vamos entender o que significa o módulo do produto vetorial entre dois vetores. Bom, a partir desse vetor V e desse ponto A, eu vou criar uma reta paralela a esse vetor V. Então vamos pegar aqui uma reta paralela ao vetor V que passa pelo ponto A. E a mesma coisa aqui, uma reta paralela ao vetor U e que passa pelo ponto B. Então nós geramos aqui, vamos criar uma coordenada aqui na junção desses dois, nós geramos aqui um paralelogramo. Vamos só trasladar aqui para a gente ver que isso é móvel, a gente pode trabalhar com ele aqui. Ok? Vamos criar aqui dentro um polígono. Vamos criar um polígono aqui. Isso, perfeito. Nós temos um polígono. E eu quero a área desse polígono. Pronto. A área desse polígono, 13 unidades de área, né? Bom, lembrando que um quadrado ou um retângulo também é um paralelogramo. Então, como é que se calcula a área de um paralelogramo? Vamos relembrar. A área de um paralelogramo é exatamente a base vezes a sua altura. Perfeito? É um retângulo, né? Não deixa de ser um retângulo ou um quadrado. Então, base vezes a altura é a área de um paralelogramo. Tá bem? Só que lembrando que nós temos aqui dois vetores. Os vetores U e V e um ângulo entre eles. Então, para que a gente tenha a área dessa região toda aqui, eu tenho que calcular a medida dessa base e multiplicar por essa altura aqui. Então, a gente pode observar que essa altura, vamos pegar aqui vermelha, eu tenho aqui a altura dele. Ó. Perfeito? Então, é necessário que eu saiba a medida dessa base e a medida dessa altura e multiplicar esses dois resultados. Bom, quando eu pego a medida dessa altura e eu tenho esse ângulo, eu quero exatamente o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, eu trabalho com o seno do ângulo. Então, eu posso afirmar que o produto vetorial entre esses dois vetores, vamos pegar aqui uma caneta, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, U e V, ele pode ser calculado como o vetor V, no caso aqui nosso, o vetor V vezes o vetor U multiplicado pelo seno do ângulo que ele forma ali. Ok? Com isso, nós vamos obter, então, a área do paralelogramo. Isso quer dizer que o módulo do produto vetorial entre os dois vetores nada mais é do que a área desse paralelogramo que nós temos criado aqui. E a gente pode observar, então, que eu tenho aqui um produto vetorial. A gente vai aprender agora como é que se calcula esse produto vetorial. Então, eu posso afirmar que, nesse momento, o módulo de U vezes V é igual ao módulo de V
multiplicado pelo módulo de U vezes o seno do ângulo dado ali, ó. A gente pode perceber que é exatamente o módulo, quer dizer, o comprimento de cada um dos vetores. No caso aqui do nosso exemplo, qual é a medida do módulo do vetor V? O módulo do vetor V é de 5 unidades. Vezes, e o módulo do vetor U? O módulo do vetor U, nós temos aqui 2 unidades para cá, 3 unidades para cá, né? Então a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar exatamente essa medida do vetor U. Ou então a gente pode modificar aqui de forma a obter, por exemplo, aqui vamos pegar aqui o ponto. Opa! Vamos pegar aqui o ponto A e colocar 3 e 4, por exemplo, aqui, ó, né? Porque nós sabemos que se tem 3 aqui e tem 4 aqui, ele mede 5 unidades também. Então, vamos pegar aqui a caneta azul. Então, 5 vezes 5 vezes o seno do ângulo, o seno, então, de 36,87 graus. Então, quer dizer que o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores vai resultar... Vamos pegar a calculadora aqui. Está aqui a calculadora. Vamos passar a calculadora para cá. Isso. Vamos trabalhar o seguinte. 5 vezes 5, 5 vezes 5, vezes 36,87. Eu quero o seno disso, multiplicado ali em cima, então. Vezes. Então, eu tenho 15 unidades de área, né? Me aproximado aqui devido ao ângulo, o GeoGebra ter arredondado o ângulo, né? Então, 15, o resultado aqui, numérico, 15 unidades, no caso, 15 unidades de área. Unidades quadradas ou unidade de área. Isso quer dizer que o módulo do produto vetorial entre dois vetores é nada mais do que a área do paralelogramo criado por esses dois vetores aqui no plano. Isso não é diferente para o sistema em 3 dimensões, né? Nós vamos usar um exemplo daqui a pouco para calcularmos aí o módulo do produto vetorial entre dois vetores no espaço. Tá bem? É isso então. Até a próxima.